Só um minuto, por favor. Já estou abrindo aqui. Vão abrindo aí na apostila. Parte de matrizes, revisão de matrizes, matrizes e determinante. Já estou abrindo aqui o meu PowerPoint para nós iniciarmos a nossa apresentação. Beleza, pessoal? Então, dando continuidade aí, matriz. O que é uma matriz? Matriz nada mais é do que uma tabela em que os elementos são dispostos em linhas e colunas, né? As matrizes estão nada mais é do que uma tabela dispostas em linhas e colunas. Então, se eu considerar a tabela do Campeonato Brasileiro, por exemplo, é uma matriz. Os times, saldo de gols, vitória, derrotas, pontuação final, é uma matriz. Do jeito que vocês sentam na carteira, é uma matriz. Na sala de aula, na verdade, né? Linhas e colunas. Então aqui eu tenho as linhas. Tenho linha 1, linha 2, até linha M. Tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3, até coluna N. Então aqui representa o meu elemento. Linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha M, coluna 3. Então isso representa para nós a posição em que esse elemento está. Então uma matriz ela pode ser quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. E uma matriz transposta quando nós trocamos a linha pela coluna. A primeira linha vira a primeira coluna e a segunda linha vira a segunda coluna. Isso, portanto, é uma matriz transposta. Então, observa que aí eu tenho uma matriz quadrada. A primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Isso, portanto, é uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então, essa matriz, ela tem 3 linhas e 3 colunas. E o que é uma matriz transposta? Uma matriz transposta é quando a primeira linha vira a primeira coluna. A primeira linha vira a primeira coluna. Então, observa que a minha primeira linha virou a primeira coluna. A segunda linha virou a segunda coluna. E a terceira linha virou a terceira coluna. Portanto, isso é uma matriz transposta. A matriz transposta eu posso encontrá-la de qualquer matriz. De uma matriz linha, de uma matriz coluna, de uma matriz retangular, de uma matriz quadrada, não importa. Nós conseguimos encontrar uma matriz transposta, tá ok? O que mais que nós precisamos saber? Que é uma matriz identidade. Matriz identidade é quando os elementos da diagonal principal eles são iguais a 1. E os demais elementos, eles são iguais a 0. Isso, portanto, é uma matriz identidade. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Só existe a matriz identidade em matriz quadrada. Só existe matriz identidade em matriz quadrada, tá bom? Então observa, minha matriz identidade. Aqui eu tenho a diagonal principal. A diagonal principal também só em matriz quadrada. Tenho a diagonal principal, os elementos são iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. Matriz identidade, diagonal principal, os elementos são iguais a 1
e todos os outros elementos eles são iguais a zero. Matriz triangular é a matriz cujos elementos localizados acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Então observa aí no caso, ó, que esses elementos acima da diagonal principal formou para nós um triângulo retângulo. Então os elementos acima ou abaixo da diagonal principal formam para nós um triângulo, tá bom? Matriz diagonal, cujos elementos localizados acima e abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Então, qual que é a diferença de uma matriz identidade para uma matriz diagonal? A matriz identidade é matriz diagonal, só que a matriz diagonal não é uma matriz identidade. Observa o seguinte, ó. Se todos os elementos da diagonal principal são diferentes de zero e os demais são iguais a zero, é uma matriz diagonal. Então, se eu colocar todos esses elementos igual a 1, também é uma matriz diagonal. Aí representa para nós um caso particular, que é uma matriz identidade. Matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Tá bom? Traço da matriz. Traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, soma esses elementos, ó. 4 mais 2, 6, mais 6, 12. Esse, portanto, é o traço da matriz. Se eu somar esses elementos, é para nós também o traço da matriz. Então, traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, ok? Então, 4 mais 2 mais 6 são esses elementos aqui, ó. Matriz simétrica. Quando você acha transposta e não teve alteração em relação a ela. Então, se você fizer a transposta dessa matriz, a primeira linha vira a primeira coluna. Observa que não alterou nada. A segunda linha vira a segunda coluna. Também não alterou nada. E a terceira linha vira a terceira coluna. Também não alterou nada. Então, se você acha transposta e não teve alteração, ela é chamada de matriz simétrica. Em matriz antissimétrica, é a transposta da oposta. Transposta da oposta. Tá bom? Isso, portanto, é uma matriz antissimétrica. Transposta da oposta. Multiplica essa matriz por menos 1. Multiplica ela por menos 1 e acha transposta. Então, ó. Se você multiplicar por menos 1, concorda que aqui vai ficar menos 5 e aqui mais 2? E aí, quando você acha transposta, menos 5 e mais 2. Multiplica por menos 1. Então, vai ficar mais 5 e menos 1. Ó, acha a sua transposta. A segunda linha vira a segunda coluna na transposta. A matriz antissimétrica ela só vai existir quando os elementos da diagonal principal são iguais a zero. E os elementos opostos em relação à diagonal principal são simétricos, tá bom? São simétricos. Operações com matrizes. A primeira, soma e subtração. Ou seja, nós vamos somar e subtrair elementos correspondentes. Nós temos aí no caso 3 matrizes. A matriz A matriz B e a matriz C. Então, ó, o que eu tenho que fazer aqui no caso? Vou somar essas matrizes. Então, quando eu somo A mais B, eu tenho que somar os elementos correspondentes. Então, quem são os elementos correspondentes? Que ocupam a mesma posição, a mesma linha e mesma coluna. Mesma linha e
mesma coluna. Isso, portanto, são elementos correspondentes. Então aqui, ó, eu vou somar 2 mais menos 1 menos 8, tá bom? Elementos correspondentes: 4 mais menos 2 menos 6. Somos elementos correspondentes. Aqui eu fiz a operação, ó, eu troquei esses sinais, então eu multipliquei por menos 1 e esse sinal aqui virou mais, tá bom? É a mesma coisa. 2 mais menos 1 dá 1. Menos 8 resulta menos 7. E multiplicação de matrizes, para que existe multiplicação de matrizes, obrigatoriamente, o número de colunas da matriz A é o mesmo número que da matriz B. Observa aqui, ó, N e N. Sei por que eu não estou conseguindo fazer anotações aqui, ó. Era para eu fazer anotações. Era para aparecer o pincel, mas não está aparecendo. Mas vamos lá. E a minha matriz, ela tem a mesma ordem do número de linhas de A com o número de linhas de, o número de colunas de B. Então, a minha matriz C, que é o resultado de A por B, ela vai ser ordem M por P. M por P. A condição de existência é que N e N tem que ser iguais. O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. E o número de linhas de A e o número de coluna de B é que vai me fornecer a nova ordem dessa matriz. Tá bom? Então aqui, ó, você vai multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, ó. 1 vezes 0, mais 2 vezes menos 3, mais 3 vezes 4. A primeira linha multiplica a primeira coluna. A primeira linha multiplica a segunda coluna. E a segunda linha multiplica a primeira coluna. E segunda linha multiplica a segunda coluna. Da sua matriz A, sempre linha. Da sua matriz B, sempre coluna. Isso nunca muda. Matriz A sempre linha, matriz B sempre coluna, tá? Lembrando que, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. A vezes B em produto de matrizes, multiplicação de matrizes, é diferente de B vezes A. A vezes B é diferente de B vezes A. Tá ok? Então resultou uma matriz 2 por 2. Depois aqui nós já vamos entrar em determinante. E aí na próxima aula, tá bom? Então, dando continuidade aqui para vocês, nós vamos então resolver os exercícios, tá bom? Resolver os exercícios. Abram na apostila, fazendo um favor. Aula 46. Então aqui, ó, como que nós vamos resolver? A mais B. Quem que vai ser A mais B? Nós vamos somar os elementos correspondentes. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 0, 4. Esse, portanto, é a soma de A mais B. Então, ó, eu somei 1 com 2. Eu somei 2 com 1. Eu somei 3 com 1. E aí, por último, 4 com 0. Soma-se os elementos correspondentes.
quem que vai ser 2 vezes A? Então, 2 vezes A aqui no caso, ó, primeiro você vai multiplicar a matriz A por 2. Então, todos esses elementos são multiplicados por 2. 2 vezes 1, 2, 3 e 4. Todos os elementos são multiplicados por 2. Você vai fazer a distributiva para todos os elementos, tá bom? Façam a distributiva para todos os elementos. O que nós vamos obter? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vou fazer aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4, 8. Isso é multiplicar uma matriz por uma constante, por uma escalar, tá bom? Tranquilo, pessoal? Muito simples, né? Vamos lá. Qualquer coisa é só você pausar o vídeo aí, voltar e copiar a resolução. O que nós temos na sequência? Ó, A menos B. A menos B. Então eu vou fazer o A menos B aqui, ó, o item C, ó. O A menos B aqui, ó. Apaga isso. Então eu vou fazer o A menos B aqui, tá bom? Então quem que vai ser A menos B? É o item C, tá bom? Vai ficar o quê? Me ajudem, ó. 1 menos 2, menos 1. Somos elementos correspondentes. 2 menos 1 dá 1. 3 menos 1 dá quanto? 2. 3 menos 1 dá 2. E 4 menos 0, 4 menos 0, isso resultou 4. Esse, portanto, é o item C. O item C, tá bom? A menos B. Dando continuidade, item D. Vamos lá. Eu vou fazer assim o produto dessas matrizes, ó. Vamos ver se vocês entendem melhor. Aqui nesse terceiro quadrante sempre vem a matriz A. Sempre a matriz do primeiro fator. 1, 2, 3 e 4. E aqui no primeiro quadrante sempre a matriz B. Ou o segundo fator. 2, 1, 1 e 0. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Então me ajudem aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Mais 2, isso resultou quanto? 4. Agora, ó, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 0 dá 0. 1 mais 0. Isso resulta 1. Então eu multipliquei 1 com 1 e 2 com 0. Agora a segunda linha multiplica a primeira coluna. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, isso resulta quanto? 10. Linha multiplica a coluna. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 0, 0. 3 mais 0, isso resulta 3. Beleza? Tranquilo? Então vamos dar continuidade. Aqui eu tenho B vezes A. O que nós vamos ter quando nós multiplicamos B vezes A? Então vamos lá. Quem que vai ser B? Então B, ela é o primeiro produto, os fatores não alteram o produto. Em multiplicação de matrizes altera sim. Então aqui eu vou colocar, ó, o B.
Então vai ser 2, 1, 1 e 0. E aqui eu coloco a matriz A. 1, 2, 3 e 4. Então a primeira linha multiplica a primeira coluna, ó. Então 2 vezes 1, 2, 1 vezes 3, 3, 2 mais 3, resultou quanto aí para nós? 5. A primeira linha multiplica a primeira coluna. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 1 vezes 4, 4. Aqui vai resultar quanto então? 8, ó. 2 vezes 2, 4, 1 vezes 4, 4, isso resultou 8. Agora, a segunda linha multiplica a primeira coluna, ó. Você vai multiplicar 1 vezes 1 e depois 0 vezes 3. O que nós vamos ter? 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 3 dá 0, aqui resulta 1. E 1 vezes 2, 2, 0 vezes 4 dá 0, aqui resultou quanto? 2. Isso, portanto, é B vezes A. B vezes A. Tranquilo? Para você copiar, dá um pause aí no seu vídeo e copia, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, é verdade que A vezes B é igual a B vezes A? Então nós acabamos de resolver, né? Nós acabamos de resolver. Coloque aí a sua justificativa. Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Uma matriz A é dita ortogonal quando a transposta vezes a sua matriz é igual à identidade. Encontre os valores de x para que A seja ortogonal. Então vamos lá. Essa é minha matriz A, não é? Vou precisar da ajuda de vocês aí, ó. Meio. Aqui vai ficar x, x e menos meio. Vezes quem? A sua transposta. Tem que ser igual à identidade. Então, pelo que eu acabei de falar, primeiro eu tenho que encontrar quem? A transposta. Quem que é a transposta dessa matriz? Quem que é a transposta dessa matriz? A primeira linha vira a primeira coluna. Então, meio e x. Aí quem que eu vou ter? A segunda linha vira a segunda coluna, x e menos meio. Então observa que não teve alteração nenhuma. Como que chama a matriz quando a gente encontra a sua transposta e não tem alteração? Procurem aí e me respondem. E isso é igual a quem? A identidade. Quem que é a matriz identidade? Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos igual a 0. Então a primeira linha multiplica a primeira coluna. Então vai ficar assim, ó. Meio vezes meio vai resultar 1/4. E x vezes x vai resultar x ao quadrado. Esse é o elemento da primeira linha e primeira coluna. Agora, a primeira linha multiplica a primeira coluna, a segunda coluna. Então vai ficar meio vezes x, vai resultar meio x. E aí eu tenho x vezes menos meio, vai resultar menos meio x. Então observa que quando eu somo aqui, ó, isso vai resultar quanto? Isso vai resultar 0, né? Então realmente deu 0, ó. Isso aqui deu 0, que eu igualei a 0. Então está correto. Então concorda que quando eu faço esse com esse e esse com esse vai dar 0? Eu não vou nem fazer, né? Vai cair na mesma situação. Meio x menos meio x.
E quando eu faço, ó, esse com esse, eu também vou encontrar esse cara. Então, esse cara aqui, ó, não é zero, hein? Esse cara que eu obter aqui, obrigatoriamente ele vai ser igual a esse, concorda? E esse cara que nós fizemos aqui, ó, vou fazer um quadrado, é a mesma coisa que esse aqui, ó. Tá bom? Por quê? Porque aqui é zero, esse cara é zero. Então tem que dar a mesma coisa. Então nós vamos resolver uma equação de segundo grau aqui, ó. 1/4, fazer essa resolução aqui em vermelho, tá? Então não é o item B. Então é a continuação do exercício 3, ó. Como que vai ficar isso aqui, ó? 1/4 mais x ao quadrado é igual a quanto? É igual a 1. Passa esse 1/4 que está positivo para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado é igual a 1 menos 1/4. Acha o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Isso resulta 3/4. E quando você achar o valor de x, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 3/4. O 3 não tem raiz exata, isso, portanto, vai ser mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Esse, portanto, é o valor de x, tá? Esse, portanto, é o valor de x. E aí, quem que é o valor de x? Me responde aí. Vai ser o mais 3/4 ou vai ser o menos 3/4? Tá? Então vai ser o mais 3/4 ou isso vai ser o menos 3/4? Se você substituir raiz de 3 sobre 2, desculpa, né? Raiz de 3/4 ou raiz de 3 sobre 2. Então, tanto faz, né? Os dois fazem parte aí da solução, tá bom? E aí nós temos o exercício 4 para nós encerrarmos essa aula. 2 amigos foram a 2 lojas para pesquisar sobre o preço das mercadorias. Preço de 3 mercadorias. A, B e C. A matriz Q indica a quantidade de mercadorias que cada amigo quer. E a matriz P indica os preços da mercadoria. Calcule P vezes Q. Então é o produto dessas matrizes. Então me ajudem aqui, ó. Quem que vai ser Q vezes P? Eu vou multiplicar essa linha por essa coluna. Então vai ficar 1 vezes 15, 15, 1 vezes 25, 25, e 0 vezes 10 dá 0. Então quando você soma 15 mais 25, isso aqui vai resultar quanto? 40. Então imagina o seguinte, ó. Esse amigo aqui, ele está comprando 3 produtos. Então ele está comprando uma mercadoria de A na loja 1, uma mercadoria de loja, uma mercadoria do produto B na loja 1 e não está comprando nada do produto C na loja 1. É isso que significa o produto de matrizes. Todas as vezes que você faz uma compra num supermercado, a máquina de registrar, o computador, automaticamente está fazendo um produto de matrizes. Quem for fazer sistema de informação, que for fazer programação, vai estudar muito matrizes, muito. Porque lá o produto sempre é multiplicação de matrizes. O amigo 1, então, ó, quanto que ele vai gastar o amigo 1 na loja 2? Vai ser 20 mais 20, ele também vai gastar R$40. Então é 1 vezes 20, mais 1 vezes 20, mais 0 vezes 8. Então esse amigo 1 está comprando um produto na loja 2, um produto da marca B na loja 2 e não está comprando nenhum produto C, nenhuma mercadoria C na loja 2.
Aqui 2 vezes 15, 30. 30 mais 25, 55. Mais 30, 85. E aqui nós vamos multiplicar essa linha por essa coluna. Então 2 vezes 20, 40. 40 mais 20, 60. 60 mais 24, 84. Tá bom, pessoal? Grande abraço, bom estudo. E vou gravar a próxima aula e a gente já estuda junto. Grande abraço a todos, bom estudo, fiquem com Deus.